Karl Marx foi um dos autores que mais influenciou o século XX com suas críticas ao capitalismo e à burguesia, mas ao contrário do que se imagina, ele apreciava bastante o estilo de vida burguês. Marx foi o filho burguês de um pai burguês. Nascido em Trier, tinha uma posição altamente privilegiada. 2 anos antes de seu nascimento, seu pai tinha renunciado às origens judaicas, aceitando o protestantismo, o que permitiu que sua família ingressasse na sociedade burguesa. A família de Marx tinha dinheiro suficiente para viver com bastante conforto após o nascimento de Karl. Compraram uma casa em Trier com 10 cômodos. A família tinha 2 criadas e também um vinhedo perto da cidade. O primeiro ano de Marx na universidade foi mergulhado no álcool. Com 17 anos, alugou o apartamento de estudante mais caro de Bonn. Gastou bastante dinheiro com seus colegas bebedores de champanhe. As poucas cartas que enviou para os pais eram pedidos de dinheiro, pois ele se afundava cada vez mais em dívidas. Em uma carta ao filho, o pai lamentou o estilo perdulário de Marx. Meu filho tomou 700 thalers em um ano, contra todos os acordos, enquanto seus colegas mais ricos gastaram menos de 500. Já casado, enquanto vivia exilado em Paris e Bruxelas, Marx escreveu cartas à mãe pedindo dinheiro e lamentando que passava fome. Se somarmos sua renda entre 1844 e o início de 1848, chega a mais de 15 mil francos. O salário médio de um trabalhador em Paris era menor do que 1.250 francos por ano, ou seja, menos de 5 mil francos em 4 anos. Em resumo, Marx não era um proletário faminto pelos padrões de qualquer pessoa em 1844. Era um homem rico. Ele próprio alegava que a família era bastante rica e tinha a obrigação de apoiá-lo em seu importante trabalho. Vale mencionar um episódio de 1845, quando ele recebeu um adiantamento de 1.500 francos por um livro que nunca chegou a escrever. A editora cometeu um erro fatal e passaria os próximos anos exigindo o manuscrito ou a devolução de seu dinheiro, tudo sem sucesso. Apesar de ter uma renda considerável nesse período, Marx gastava tudo rapidamente. Em 1844, o amigo Arnold Rudd, filósofo e dono de um jornal para quem Marx trabalhou algumas vezes, escreveu em uma carta: a esposa lhe deu de aniversário um chicote de montaria de 100 francos, e o pobre diabo nem sabe montar, nem cavalo tem. Tudo o que ele vê, ele quer ter. Uma carruagem, roupas elegantes, até a lua ele quer. É verdade que a partir de meados dos anos 1850, Marx começou a ter dificuldades financeiras, mas os livros didáticos raramente mencionam que a causa dessa pobreza autoimposta era que Marx nunca se preocupou em sair e conseguir um emprego. Em 1864, por exemplo, ele desperdiçou uma fortuna. Parte do dinheiro tinha sido dado por Engels, a outra ele herdou de uma propriedade de sua mãe falecida. Sua grotesca incompetência em lidar com o dinheiro era causa de sua raiva e frustração e talvez estivesse na raiz de seu ódio ao sistema capitalista. Marx pedia dinheiro emprestado de forma insensata, gastava-o e depois ficava furioso quando as faturas venciam. Em Londres, seus ganhos como jornalista freelance não eram suficientes para suas contas e ele pegava muitos empréstimos com judeus. Frequentemente queixava-se de que os judeus não perdoavam suas dívidas. Marx considerava o capitalismo operado pelas classes médias como essencialmente mau e argumentava que as atividades comerciais judaicas estavam no cerne desse odioso sistema. Em sua obra, ele defendia o fim do direito de herança, mas para si mesmo, ele sempre reivindicou esse direito. Em fevereiro de 1848, ele escreveu a Engels: cheguei a ponto de me ver incapaz de sair por falta de paletós penhorados. A única luz nesse horizonte era a doença de um tio reacionário de Jenny, sua esposa. Se o patife morre, eu saio desse aperto. Com esse falecimento, esperavam uma herança de pelo menos 100 libras, o bastante para mantê-los por um ano. No início de 1851, escrevendo a Engels para anunciar o nascimento de uma filha, Marx se queixou: não tenho literalmente nem um centavo em casa. Engels era a mais recente vítima de sua exploração. Até a morte de Marx, Engels foi a maior fonte de renda da família Marx. É provável que ele tenha cedido mais da metade de tudo o que ganhou.